Eu tenho uma pergunta. Quantas vezes investigações e processos envolvendo o nome do ex-presidente inelegível e condenado Jair Messias Bolsonaro foram parar no STF, hein? 3? 5? 7? Não, foram 11 vezes. Entre ações que já têm condenação, como a da trama golpista, e as que já foram arquivadas, como a da falsificação do cartão de vacinação, o nome do seu Jair já foi parar na Corte Superior 11 vezes. E sabe o que isso significa? Que ele pode ser condenado mais vezes. Opa! Nesse vídeo a gente vai relembrar quais são esses casos e te contar em que altura tá cada um deles. Vem com a gente, que esse é o Telescópio. Vamos começar pelos processos que estão mais avançados, aqueles em que a gente já tem uma condenação ou pelo menos um indiciamento. Vocês sabem qual vem primeiro, né? O da trama golpista. Nessa ação, o Bolsonaro e outras 30 pessoas respondem pela tentativa de golpe de Estado que começou enquanto Bolsonaro ainda era presidente e se estendeu até após a eleição do Lula em 2022, culminando no 8 de janeiro de 2023. No dia 11 de setembro de 2025, Bolsonaro e outros 7 réus foram condenados, com o ex-presidente recebendo uma pena de 27 anos e 3 meses de detenção e mais uma multa. Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa, cada dia multa no valor de um salário mínimo. Que delícia, cara! Depois disso daí, a multa ainda subiu devido a uma intervenção do ministro Flávio Dino. Mas é importante notar que o processo ainda não está encerrado. Calma! Muita calma. Primeiro porque na data em que o roteiro desse vídeo foi escrito, Bolsonaro ainda pode recorrer da decisão. E segundo, porque apenas o núcleo 1 da trama golpista foi julgada. Outros 23 réus ainda esperam o julgamento. Sem contar uma 24ª pessoa, o ex-comentarista da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, que já foi indiciado, mas o STF ainda não decidiu se aceita ou não a denúncia. Em outras palavras, por mais que a gente possa e deva comemorar, essa ação ainda não está encerrada. E os processos no qual o Bolsonaro já foi indiciado, mas ainda não tem uma condenação, hein? Vamos falar delas depois da palavrinha da anunciante que tornou esse vídeo possível. Olha, se tem uma coisa da qual eu tô extremamente cansada é de comprar roupa, usar ela umas pouquíssimas vezes e já ter que me desfazer dela. Ai, sinceramente, parece que é tudo descartável. Nem bem a gente começa a usar e a roupa já tá manchada, desbotada, cheia de bolinhas, sabe? É um desperdício de tempo, de dinheiro e ainda um desrespeito com o meio ambiente. Pois isso acabou quando eu descobri a Insider, que faz roupas com uma tecnologia que garante que não vai desbotar. E a tecnologia anti-odor significa menos lavagens, aumentando ainda mais a durabilidade. Para completar, tem peças atemporais, como a high neck, que nunca sai de moda. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, você vai garantir 20% de desconto em qualquer produto da loja. Esses 20% podem ser somados aos descontos que já estão no site, para chegar a até 50%. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente na sua compra. É uma molezinha. Vai por mim, confere lá, você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia para você usar ou para você dar para alguém que você ama. E de quebra, você ainda ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada para você que está assistindo e para a Insider pela ótima parceria.
Enquanto seu pai era julgado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos fazendo campanha para que os ministros do STF e o próprio Estado brasileiro fossem sancionados pelos Estados Unidos. Ele acreditava que, com isso, o seu pai seria salvo de uma condenação. A primeira parte do plano funcionou. Donald Trump decidiu aplicar a lei Magnitsky nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Só Moraes. Somente Alexandre de Moraes. Por isso, eu ordenei revogação de vistos para Moraes e seus aliados na Justiça, no Tribunal, assim como os seus membros de família imediatos, agora começando imediatamente. Foi o que disse, então, fecha aspas, Marco Rubio, secretário de Estado americano. Donald Trump anuncia a tarifa de 50% para o Brasil. Ok, a gente sabe que as sanções não foram realmente para salvar o Bolsonaro, não. O Trump dizia que ele era só um cara que ele conhecia. É que o Donald Trump tem vários outros interesses no Brasil muito mais importantes do que o Bolsonaro, vamos combinar. Dava para fazer um vídeo inteirinho só sobre isso. Aliás, fica a ideia aí para roteiro, hein? Vamos anotar, equipe. Mas o fato é que as sanções vieram. O que falhou foi a segunda parte do plano. O julgamento continuou e o Bolsonaro foi condenado, sim. Na verdade, as sanções podem até ter piorado a situação do Jair. Primeiro porque deram à esquerda o discurso de defesa da soberania que alavancou a popularidade do Lula. A desaprovação ao governo caiu 4 pontos percentuais desde maio e está agora em 53%. 43% dos entrevistados dizem que aprovam, antes eram 40%. Mas também porque levaram ao indiciamento do Bolsonaro em mais uma ação, parabéns, a de coação no curso do processo e obstrução da justiça. O que está dizendo a Polícia Federal, e também foi corroborado ali pela Procuradoria-Geral da República, é de que Silas ali juntamente com o Eduardo Bolsonaro e também com o Jair Bolsonaro estariam atuando dentro dessa obstrução à justiça. Aliás, a medida preventiva de prisão domiciliar a qual o Bolsonaro está sujeito desde 4 de agosto é por causa desse processo e não devido à trama golpista, tá? Esse caso agora está na Procuradoria-Geral da República, que tem que decidir se vai fazer uma acusação formal ou não. Vale lembrar que o Jair não é o único Bolsonaro envolvido nesse processo. Se o processo for para frente, o Eduardo também pode ser responsabilizado criminalmente. Outro caso em que o Jair já foi indiciado é o das joias sauditas. As acusações são de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. De maneira bastante resumida, o Bolsonaro e vários integrantes do seu governo teriam atuado para se apropriar de joias recebidas do governo saudita que deveriam ter sido incorporadas ao acervo da presidência da República, para depois tentar vendê-las e ficar com o dinheiro. O caso se tornou conhecido pelo público pela primeira vez quando o Estadão revelou que um assessor do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi pego tentando contrabandear milhões em joias no aeroporto de Guarulhos. Depois disso daí, o governo fez de tudo para tentar recuperar as joias. Envolveu os ministérios da Economia, das Relações Exteriores, até os milicos, mas não deu certo. A partir desse caso, a Polícia Federal deflagrou uma investigação que mostrava que a situação era muito pior. As joias apreendidas no aeroporto não eram as únicas. Existia todo um esquema de venda das joias nos Estados Unidos. Entre os envolvidos estavam o então ajudante de ordens Mauro Cid, o seu pai, Mauro Lorena Cid, e o advogado do Bolsonaro, Frederico Wassef. O Cid, pai e filho, entravam no esquema vendendo as joias nos Estados Unidos. Inacreditável. Tem até essa foto clássica do Cid pai refletido na caixa da joia que ele estava tentando vender. Olha, uma coisa a gente tem que admitir, é incrível a capacidade dos bolsonaristas em gerar provas contra si mesmos.
Já o Frederic Wassef teria participado numa tentativa de recuperar as joias já vendidas, num ato de desespero. Segundo o relatório da Polícia Federal, todo o esquema teria movimentado 6,8 milhões de reais e parte desse dinheiro teria sido usado para custear a estadia do Bolsonaro nos Estados Unidos após a derrota dele nas eleições de 2022 e da tentativa de golpe aqui no Brasil. Hoje, o processo está nas mãos da PGR, que tem que decidir se vai fazer a denúncia ou não. Vamos lá, Gonê. Olha, o Bolsonaro mentiu e não foi pouco não, mas algumas mentiras podem ser crimes e o Bolsonaro foi alvo de 2 inquéritos relacionados a isso. Os inquéritos das fake news e das milícias digitais. Tecnicamente, são 2 inquéritos diferentes, mas um é desdobramento do outro, então a gente vai tratar dos 2 em conjunto. O inquérito das fake news começou em 2019, quando o ministro do STF, Dias Toffoli, determinou a investigação do uso de ofensas e notícias falsas para atacar a corte. Nos primeiros anos da investigação, o então presidente Jair Bolsonaro não estava entre os investigados. Ele foi incluído apenas em agosto de 2021 pelo Xandão. A motivação foi a live que o Bolsonaro transmitiu no dia 29 de julho de 2021, na qual ele faz acusações falsas de que as urnas eletrônicas teriam sido fraudadas nas eleições de 2018. Quer ver? Então, vou votar no José, vou votar na Maria, registrou. Agora, quando eu inserir o 9, ele já vai registrar direto o voto do João. Não vai dar nem tempo de eu confirmar, ó. Sem cortes, ó. Viu? Vou votar de novo, votar no José de novo. Agora, o 9. Vou apertar o 9, ele já vai inserir o voto direto. Não vai dar nem tempo de confirmar o voto, ó. Pronto, fim. Já registrou o João. Isso aconteceu largamente por ocasião das eleições de 2018. Tem vários vídeos demonstrando isso daí. Exatamente o que está aí. E sim, é a eleição que ele venceu. A partir das investigações, a Polícia Federal acabou chegando à conclusão de que existia uma atuação orquestrada de um grupo organizado para atacar opositores políticos. Daí surgiu o inquérito das milícias digitais, que também poderia ser chamado de inquérito interminável ou inquérito infinito. Isso porque o inquérito já foi prorrogado mais de uma dezena de vezes. Foi esse o inquérito que levou à condenação de 2 blogueiros bolsonaristas foragidos, Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, e Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha. Até o bilionário Elon Musk já virou alvo desse inquérito. Ministros do STF acreditam que a condenação do Bolsonaro e as eleições de 2026 podem fazer essas milícias se reacenderem e, por isso, têm defendido a continuidade das investigações. A Polícia Federal parece seguir pelo mesmo caminho. Segundo uma reportagem do Ricardo Brant, publicada em agosto desse ano no Platô BR, a Polícia Federal vê sinais de que o esquema de produção de notícias falsas espalhadas profissionalmente via redes sociais teria sido reativado, envolvendo inclusive alvos já processados. O Jair ainda não foi indiciado nesses inquéritos, notem que eu falei ainda. Mas como a gente viu, a investigação está longe de acabar. Outros 2 inquéritos nos quais o Jair foi investigado estão relacionados à interferência no trabalho da Polícia Federal. Pois é, o cara que prometia ser duro com os criminosos, do bandido bom é bandido morto, não gosta muito de deixar a polícia trabalhar de verdade. Que coisa, né? Em um dos casos, o Bolsonaro aproveitou uma entrevista que ele concedeu à Jovem Pan no dia 4 de agosto de 2021 para, junto do deputado federal Felipe Barros, divulgar dados confidenciais sobre uma investigação da Polícia Federal sobre uma suposta invasão hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo era óbvio, né, gente? Desacreditar as eleições. Bem, o que aconteceu? Ele teve acesso há pouco tempo, por ser o relator, teve acesso junto à Polícia Federal do inquérito. O inquérito tem o número 1361 de 2018, inquérito da Polícia Federal. Não é o que nós conversamos na última live, não. São 2 pareceres
diferentes da PF. Não é aquilo, é outra coisa agora. Na verdade, o que nós temos em mãos aqui? A comprovação, porque quem diz isso é o próprio TSE, não é nem a Polícia Federal, é o próprio TSE, que no período de abril a novembro de 2018, quando tivemos eleições, onde eu fui eleito presidente, você foi eleito deputado federal, de que o código-fonte esteve na mão de um hacker. E o código-fonte, estando na mão de um hacker, ele pode tudo. Pode até você apertar 1 e sair o 13. Pode se apertar 17 e sair nulo. Pode alterar votos, pode fazer tudo. E, no mínimo, então, esse hack esteve lá dentro dos computadores que tratam das eleições no TSE de novembro a dezembro. Isso é no mínimo. Bolsonaro, o deputado e um delegado da Polícia Federal acabaram se tornando alvo de um inquérito por violação do sigilo funcional. Em 2022, a Polícia Federal chegou à conclusão de que houve crime sim, mas o engavetador-geral da República, Augusto Aras, pediu o arquivamento da investigação. Mas calma, o Xandão não deixou e negou o pedido da PGR, mas o Bolsonaro ainda não foi indiciado. Tá, mas e quanto ao ataque hacker que o Bolsonaro e o Barros estavam divulgando, hein? O TSE explicou que ele aconteceu sim, mas não representou um risco à integridade das eleições de 2018. De acordo com o tribunal, o código-fonte passa por sucessivas verificações e testes que fazem com que seja possível identificar qualquer alteração ou manipulação, ou seja, nada de fraudes. Vale completar também que esse ataque hacker aí não foi sequer ao sistema das urnas, não tem nada a ver com as eleições em si. O outro caso foi denunciado por ninguém mais, ninguém menos do que o hoje senador Sérgio Moro. Vamos lembrar? O Moro foi ministro da Justiça e Segurança Pública do Bolsonaro, tá? A bem da verdade, junto com o Paulo Guedes, da Economia, ele foi um dos fiadores da candidatura do Bolsonaro para aqueles direitistas que tinham vergonha de votar no capitão em 2018, né? Mas o Moro esperava uma indicação para o STF, que, graças a Deus, nunca veio. Então ele saiu do ministério brigado. Para justificar a sua saída, o Moro denunciou a suposta interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Segundo ele, o Bolsonaro estava preocupado com algumas das investigações da corporação. Por que será? E por isso ele pediu a troca do diretor-geral Maurício Valeixo. A prova seria o que o Bolsonaro falou numa reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril de 2020. O então ministro do STF, Celso de Mello, retirou o sigilo da gravação da reunião e a gente foi brindado com essa pérola. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte, é uma verdade. Mas é o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Em 2022, a Polícia Federal concluiu que não houve crime e o engavetador-geral da República pediu o arquivamento. Em 2024, quando Aras já tinha deixado o cargo e o Gonê já tinha assumido, o Xandão perguntou se a PGR ainda mantinha a posição de defender o arquivamento e o Gonê até agora não se manifestou. De novo, vamos lá, Gonê! O aparelhamento das instituições chegou num nível muito mais profundo em outro órgão, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Durante a gestão do Bolsonaro, sob a direção de Alexandre Ramagem, a ABIN foi usada para investigar ilegalmente opositores políticos do clã. Eles chegaram a fazer 30 mil acessos ilegais a um software de espionagem chamado First Mile. O software ele funcionava a partir do rastreamento, né, utilizando o celular dos alvos, né? Eles permitiam que você encontrasse, que você rastreasse, que você verificasse os trajetos, né,
dos envolvidos, né, dos alvos, né? E aí é claro que aí o pessoal pergunta, mas para que eu quero saber o caminho, o trajeto, onde essas pessoas estão? E verdade seja dita, o uso do software foi só a ponta do iceberg, tá? Até o uso de drone para vigiar o hoje ministro da Educação, Camilo Santana, rolou. Em junho de 2025, a Polícia Federal indiciou 35 pessoas no caso, mas o Bolsonaro não tá entre elas. E não é porque não acharam provas do envolvimento dele, não, muito pelo contrário. A corporação afirma que ele tinha conhecimento da rede ilegal de espionagem e se beneficiava dela, mas sim porque ele já responde pela mesma acusação no processo da trama golpista. Na prática, isso significa dizer que a ABIN paralela e o golpe estão tão relacionados que indiciar Bolsonaro pelos dois seria meio que indiciar ele pelo mesmo crime duas vezes. Ainda falta falar sobre duas investigações da qual o Bolsonaro foi alvo e que a gente ainda não citou. Ambas estão ligadas à pandemia e à Covid-19 e ambas foram arquivadas. Uma delas é a da falsificação do cartão de vacinação. O Bolsonaro passou a pandemia inteira atacando as vacinas. Vocês lembram muito bem e a gente não vai esquecer. Ele chegou a falar que a vacina poderia transformar as pessoas em jacaré. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que estou dando um péssimo exemplo. Eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpos. Para que tomar vacina de novo? E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza, lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um chip, virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que ele pensar que falar besteira aqui, né? E também associou as vacinas ao HIV. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose, né? 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vacinados, estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Recomendo ler a matéria, não vou ler para vocês aqui porque... Ao mesmo tempo, Bolsonaro era um grande defensor do tratamento precoce com hidroxicloroquina, oferecendo o remédio até mesmo para as emas do Palácio do Planalto. Para surpresa de absolutamente ninguém, ele não queria se vacinar. Mas, para o azar dele, muitos países não deixavam entrar pessoas não vacinadas. A solução encontrada, olha que gênio, foi falsificar a carteira de vacinação. A investigação da Polícia Federal mostrou que a carteira foi sim adulterada, mas chegou a dizer que não foi capaz de encontrar provas de que o Bolsonaro ordenou a adulteração. Então, não indiciou ele. Diante disso, o Xandão ordenou o arquivamento. O outro inquérito foi aberto devido a essa afirmação de que a vacina estaria relacionada à AIDS. Ela aconteceu numa live no dia 21 de outubro de 2021. Quando ele percebeu que a coisa poderia ficar bem feia para ele, o Bolsonaro começou a dizer que era fake news. O presidente afirmou que está sendo vítima de fake news e que apenas reproduziu uma matéria da revista Exame. A revista Exame fez uma matéria sobre vacina e AIDS. Eu repeti essa matéria na minha live, no dia, 2 dias depois, a revista Exame falou que eu falei fake news. No entanto, o trecho citado em sua live foi retirado de um site britânico conspiracionista conhecido por propagar boatos e que já foi desmentido por cientistas e pelo próprio governo do país europeu. Como sempre, corajoso que nem um preá. Vamos ver a fala de novo? Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose, né? 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vacinados, estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto.
Não pareceu fake news para mim não. E também não pareceu fake news para a Polícia Federal, que concluiu que houve sim atentado contra a paz pública e incitação ao crime, não só por causa dessa fala não, mas também ao desestimular o uso de máscaras. Apesar disso, a vice-promotora-geral da República do Bolsonaro, Lindora Araújo, arquivou o processo em fevereiro de 2023, tratando as falas como polêmicas passíveis de críticas e questionamentos, mas não criminosas. Essa não foi a primeira vez em que a Lindora protegeu o Bolsonaro. Tem também o caso da CPI da Covid. O relatório final da CPI pediu a investigação do Jair por suspeita de 5 crimes: prevaricação, charlatanismo, uso irregular de verbas e infração de medidas sanitárias. Uma investigação preliminar chegou a correr no STF, mas a Lindora pediu o arquivamento ainda em julho de 2022. De todos os casos, de todos os indiciamentos, de todos os inquéritos, é importante lembrar que as políticas e posturas do Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19 custou a vida de centenas de milhares de pessoas. É absurdo que nenhuma dessas investigações ligadas a essa atuação tenham avançado. O Jair Bolsonaro já está pagando por um dos seus crimes e pode vir a pagar por outros no futuro. Mas o maior deles está passando batido. Mas a gente não vai esquecer.